Boa noite a todos e todas. Boa noite ao povo de Deus de Tatuí, através de suas 11 paróquias, aqui na nossa querida cidade de Tatuí, diocese de Itapetininga. Estamos no mês da Bíblia. Neste ano, a igreja no Brasil escolheu o livro do Deuteronômio para as comunidades aprofundarem, estudarem, rezarem. Nessa realidade de pandemia, a nossa região pastoral Tatuí decidiu realizar a formação bíblica pelas redes sociais. Hoje é o segundo dia da nossa Semana Bíblica. Vamos acolher a professora doutora Maria Antônia Marques, que desde São Paulo estará apresentando para nós o seguinte tema: os crimes dos governantes e a crise social a partir do Deuteronômio. Antes de passar a palavra para Maria Antônia, também quero dar uma boa noite às pessoas que não são de Tatuí, ao povo de Itapetininga, aqui da região, da diocese de Itapetininga, que nos acompanha, e todas as pessoas das redes sociais que participam e que nesta noite estão em comunhão conosco neste estudo. Querida professora Maria Antônia, boa noite, muito obrigado por você ter aceito de nos ajudar nesta noite. Boa noite, Edvilson, boa noite, comunidades. Parece que eu escutei 11 comunidades, aí são 11 paróquias, né? Maria Antônia, Tatuí é uma cidade de 130 mil habitantes e nós temos 11 paróquias. Uau! Eu pensei que Tatuí fosse Tatuí, pequenininha. Eu imaginava Tatuí menor. E como hoje foi um dia atípico para mim, eu não fui pesquisar sobre a cidade. Então, são 130 mil habitantes, uma cidade grande. É uma cidade, assim, média, né? Média. Para São Paulo, mas é uma cidade média. E Tatuí, do que as pessoas vivem em Tatuí, Edvilson? Nós temos o comércio, temos indústria, é uma cidade boa, desenvolvida, e o povo aqui vai lutando como pode. Ok. Tatuí, diocese de Itapetininga. Diocese de Itapetininga. Tatuí está no quilômetro 129 da Castelo Branco. Eu fui algumas vezes a Itapetininga, na época do Padre Cardoso. Então, esses dias eu fui a uma ordenação, aí trataram-no de Benedito, eu olhava, mas aquele parece o Cardoso. Tá certo, tá certo. Então, boa noite, eu posso começar? Pode começar, a palavra é sua. Ok, como diz assim, a gente está pisando numa terra estranha. Estranha, assim, no sentido de que a gente precisa, quando a gente chega assim numa festa que a gente não conhece quase ninguém, a gente fica um pouco perdida, né? E às vezes, quando a gente conhece só uma pessoa, que no meu caso aqui é o Padre Edvilson, a gente fica muito dependente do Padre Edvilson. Então, ele vai ser aqui o meu guia. Mas vocês podem enviar os comentários de vocês, podem fazer perguntas. Eu quero me sentir em casa com vocês e quero que vocês se sintam em casa comigo. Eu sou Maria Antônia, eu sou de Minas Gerais, sou aqui até de pertinho, Mozambinho, né? Sul de Minas, região bastante fria, né? E eu estudo Bíblia, trabalho com Bíblia, dialogo sobre Bíblia desde os anos 80. E eu vou dizer para vocês que estudar Bíblia é como a gente entrar numa procissão.
E mineiro gosta de procissão. Não sei se o pessoal de Tatuí gosta de procissão, mas em Minas Gerais tem procissão para tudo. E numa procissão é assim, a gente entra aonde a gente quiser. Às vezes a gente entra no começo, às vezes no fim, às vezes no meio. Lá pelo meio a gente desliga um pouquinho, né? Só que, como eu disse, cada um aproveita do jeito que pode. E eu penso que o livro do Deuteronômio, ele é como uma grande procissão. Ele é como uma grande procissão. O padre Siganfredo ontem colocou para vocês um pouco as etapas da redação, né? Então, assim, é um livro que ele tem um longo processo de redação. A gente tem aquelas leis mais antigas, que vêm lá do norte, do ano 750, depois foram acolhidas no sul, em 715. Então, 715, a gente tem uma primeira redação, uma ampliação desse livro. Depois, a gente, em 620, tem mais uma mexida. A procissão continua, tem uma redação no exílio, tem outra redação no pós-exílio. Então, assim, quando a gente pensa no livro do Deuteronômio, a gente tem que pensar que nós estamos com um livro que tem pelo menos 400 anos de elaboração e redação. Então, em 400 anos, a gente imagina quanta coisa mudou. Quanta coisa mudou. E me parece que nessa procissão, que é o livro do Deuteronômio, a gente tem como um elemento fundamental, que é aquela experiência primeira que o povo fez. A experiência do Deus do Êxodo. Aliás, eu acredito, e vocês vão concordar comigo, que o Êxodo é a experiência fundante do povo de Israel. Então, o Êxodo, ele é um fato que ele é relido em diversos livros que estão no Antigo Testamento, no Novo Testamento, e o Êxodo continua sendo relido por nós até hoje. Então, assim, olhar o Êxodo, quem olha o Êxodo? A gente tem vários grupos olhando para o Êxodo, porque aquela experiência de um Deus que desce e que caminha com o povo foi uma experiência marcante. O povo estava no Egito, né? Lá no Egito, a experiência de que Deus está junto com o chefe, ele está no topo da pirâmide. Mas, assim, esses escravos que fugiram do Egito, eles fazem essa experiência de que Deus vê de novo, ele vendo, repete 2 vezes, ele ouve, ele conhece o sofrimento do povo e ele desce. Ele desce, mas não para ficar embaixo, mas para fazer esse povo sair dessa situação. Então, essa experiência foi relida por diversos grupos. Então, é isso que a gente vai conversar hoje. Eu quero fazer com vocês. Se eu for repetitiva, vocês podem aí colocar as dúvidas de vocês. Pode dizer, olha, professora, vai um pouquinho mais para frente, porque essa parte a gente já sabe bem. Mas eu tenho a impressão que essa é a dinâmica do livro do Deuteronômio. É sempre olhar para trás. É sempre olhar para trás para ver a caminhada, para ganhar impulso na caminhada. Eu vi que o Padre Antônio colocou que o Pentateuco, ele está montado como se fossem 4 discursos de Moisés. Então, essa é uma montagem que foi feita nos anos 350. Só que o Deuteronômio é ambientado como se fosse o último dia da vida de Moisés. E no último dia você diz o que é mais importante. E olha que, quer dizer, isso é construção literária, porque na história do povo, Moisés passa como uma figura muito importante. Zé Luiz, pode colocar a primeira tela, eu vou colocar algumas telas aqui para a gente ir se situando.
Eu começo com essa tela, porque é um desenho, né? O desenho está aí, e o desenho, a gente pode olhar para o desenho e tirar diversas conclusões. Mas eu penso que quem fez essa capa, ele foi muito feliz, Glésia, né? Foi muito feliz porque ele resumiu o que é o Deuteronômio. E me parece que o padre Siganfredo colocou bem isso ontem. No Deuteronômio existem duas leis. Uma lei de vida, de defesa dos pobres, dos pequenos, dos oprimidos, né? Existe uma lei que vem daquela experiência mais antiga do povo, uma lei que cria vida, esse olhar que está de frente, e para mim, quando eu olho nesse olhar, eu gosto porque está brilhando. Eu penso que assim é o ver de Deus. É um Deus que vê e que não fica impassivo. E o ver de Deus, da mesma forma que o ver de Jesus, tem consequências. Sempre provoca ação. E me parece que nesse ver de Deus, a vida, né? A vida que brota dessa experiência nova no caminho. Porque é um povo a caminho. E, no fundo, a gente vê lá uma imagem opaca, né? Talvez como sinal dessa lei de morte. Então, no Deuteronômio correm juntas duas leis. Uma lei de vida, para garantir a vida, para garantir essa vida em comunidade, essa vida fraterna, justa para todas as pessoas, né? E uma lei que talvez tenha sido apropriada pela classe governante para legitimar os seus objetivos. Ué, mas não é palavra de Deus? É. Mas ela foi, digamos, a palavra de Deus foi apropriada. Ontem, como hoje, a gente continua fazendo muita coisa em nome de Deus. Ali do cantinho, vocês podem ver umas letrinhas ali. Ali está escrito o nome desse livro no hebraico, Devarim. É Devarim que o Padre Antônio te explicou, são as palavras. É livro das palavras, palavras de Moisés. Próxima tela. Vamos dar uma olhada no geral. Eu prometo não cansar muito vocês, se é que é possível, né? Porque às vezes eu falo demais. Mas aí tem o padre Edivils, que qualquer coisa ele dá um grito, a gente para. Então, só retomando, eu sei que vocês já sabem, mas a gente vai retomar de novo. Entre 1250 e mais ou menos 1010, ou até um pouquinho antes, 1030, a gente tem o período aí que a gente chama o período das aldeias tribais. É um período que esses grupos, os grupos que fugiram do Egito, os grupos que saíram da escravidão das cidades-estados, os grupos de pastores que vinham em busca de novos campos para o seu rebanho, tentaram fazer uma experiência nova. Fugindo da escravidão da cidade-estado, eles fazem uma experiência nova, né? Eles fazem uma experiência de vida comunitária nas montanhas, né? E assim, claro que apoiado nessa experiência de que há uma divindade sensível à sua realidade, né? E em força dessa experiência do Êxodo, que eram pobres, fugindo da escravidão do faraó do Egito, ou das cidades-estados, ou da, como é que chama? Ou do pessoal da cidade, fugindo da escravidão. E nessa fuga da escravidão, eles começam a se organizar de maneira nova. De maneira a, como é que diz? A ter uma sociedade mais descentralizada. Quem conhece realidade de tribo, o poder é descentralizado. Está na mão dos chefes, está na mão dos anciãos, né? Então, as decisões eram tomadas em assembleia. A terra
A terra era distribuída conforme a necessidade das famílias. E não havia propriedade individual. O sonho, as leis desse período, era para garantir que todos tivessem a terra. Deuteronômio 23 tem uma lei simples lá, de se você está com fome, entre na plantação do seu irmão e coma tudo que puder, só não pode passar a foice. Êxodo 20, dessas leis mais antigas, diz: onde é que vai ser o templo de Javé? Onde ele manifestar o nome dele. Então, essa experiência de pobres se organizando era para que todas as pessoas tivessem a vida garantida. Até a imagem de Deus do período tribal é uma imagem mais simples. É a imagem da arca, né? A arca é um baú que as pessoas carregavam nas suas viagens. Então, é de quem é viajante. É símbolo de um Deus que é peregrino, que é provisório, que não está fixo em um lugar, mas ele vai de aldeia em aldeia. Por isso, façam para mim um altar aonde eu manifestar o meu nome. Por uma série de razões históricas, essa sociedade, cuja marca principal era a partilha, a solidariedade, ela durou até mais ou menos 1030, 1010. Aí começa a monarquia. Então, o que é a monarquia? A monarquia, ela é um poder centralizado. O poder está na mão de uma pessoa. O poder está na mão de uma pessoa. E com a monarquia, ela precisa dos seus assessores. Ela precisa da religião, porque a melhor forma para se dominar as pessoas é a religião. Ela precisa da religião e precisa do exército. Então, constrói o templo, forma-se o exército. E quem mantém essas pessoas? É o tributo que as pessoas vão pagar para manter esse grupo que está na cidade, o rei, a corte, o juiz, as pessoas que estão na cidade. Então, com isso começa a desigualdade, Então, nós vamos ter na monarquia o poder centralizado em torno de uma pessoa. E o Antônio também falou para vocês que em pouco tempo a monarquia, especialmente a monarquia do norte, foi altamente opressora e injusta, sobretudo naquela política de alianças. Ela precisava de muitos produtos para manter a aliança comercial. Então, ela começa a usar da religião para tirar produtos das pessoas. E uma das coisas que o rei Jeroboão II faz é a centralização em um único templo. Lá no norte é no templo de Betel. Então, o rei Jeroboão II, em nome de Deus, centraliza a recepção, centraliza o culto no templo de Betel. Então, os capítulos que hoje estão no Deuteronômio 12, 13, pode ter vindo dessa primeira redação no norte. Então, no norte, templo de Betel. Centralização é boa. Pensemos nós, se a nossa vida, se a vida de vocês estivesse totalmente centralizada na catedral em Itapetininga. Nem todas as pessoas poderiam ir para lá. Quem é que vai e quem tem mais condições. O mesmo processo começou a acontecer aqui. Quem ficou uma religião dos donos de terra. Né? E quanto mais recepção de produtos em um único lugar, mais fortalece o poder do rei. Junto com a opressão dos reis, surge também o movimento profético.
Então, Amós e Oséias vão denunciar as injustiças cometidas pelos reis. Vão denunciar. Vão denunciar em nome do Deus do Êxodo. Inclusive, na literatura profética, tem aquele estilo de linguagem, oráculo de Javé. Oráculo de Javé. Então, Amós, primeiro, tempo de Jeroboão II, tempo de grande desenvolvimento, de expansão, de aliança comercial, mas desenvolvimento para quem? Para os donos de terra. Amós 6, 1 a 6, vai mostrar que há um crescente processo de empobrecimento. Amós, nos anos 760, há uns, digamos, 740, 750, a gente vai ter Oséias, nós vamos ver que a situação vai piorando. Oséias, em nome do Deus do Êxodo, também denuncia as injustiças cometidas pelo rei. Lembram? O Antônio disse que em 722 o Reino do Norte foi invadido pela Assíria. Muita gente vem para o sul. Cidade de Jerusalém de 1.000 habitantes passou para 15.000 habitantes. Então, assim, os assentamentos ao redor aumentaram de 30 para 200 e pouco. Então, quer dizer, a cidade inchou, os arredores também inchou, terra pouca. Dá para a gente imaginar a confusão social. E dá para a gente imaginar também que, junto com esses migrantes que vieram para ajudar, vieram também viúvas, órfãos, migrantes. Então, nós vamos ter muitas leis no Deuteronômio que defende o pobre, o estrangeiro, o migrante e o órfão, que eram considerados os mais pobres naquela sociedade, os necessitados de proteção. No sul, a injustiça continua. Se vocês querem pegar um profetinha, é profetinha porque ele profetizou pouco tempo, e pouca coisa, do 1 ao capítulo 3, depois 6 a 8, 6 e 7 talvez, porque ali tem muita mistura também. Mas o Miqueias 3, 1 a 3, ele dá nome aos bois, ele denuncia todos os opressores. Ele denuncia chefes, magistrados, os juízes, sacerdotes, profetas, quer dizer, ninguém escapou da mão de Miqueias, porque ele está lá no interior, ele está sendo constantemente espoliado pelos desmandos que a monarquia comete a partir de Jerusalém. Enquanto se desenvolve uma teologia na cidade, que Jerusalém é a cidade santa, o Miqueias vai dizer, vocês estão edificando Jerusalém no sangue, no crime. Eu gostaria, ok? Posso ir para frente, Padre Edilson? Já cansei o seu povo. Não é para ir para frente na minha tela, não, Zé Luiz. É para frente aqui na minha conversa. Mas até que assim, eu só gostaria de chegar com vocês que, digamos assim, a política expansionista e militarista dos reis acabaram provocando a destruição do Reino do Sul. Em 597, nós temos a invasão da Assíria também no sul. O norte já tinha sido invadido, agora invade também o sul. 597, eles colocam aí um rei que está sob as ordens dele. Quando o rei se rebela, eles entram de novo em 587, o templo, que era considerado o lugar santo, escolhido por Javé, que jamais seria abalado, foi destruído, e a cidade também. Então, 597, 587, nós temos um período de grande destruição. E aí vem o exílio. O que foi o exílio? O exílio foi um momento de profundo sofrimento do povo e também de revisão.
Se vocês estão me acompanhando, observem aqui o movimento profético em nome do Deus do Êxodo, em nome daquela experiência tribal, condena as injustiças cometidas pelos reis. Quem está na linha de cima, sacerdote oficial, profeta oficial e até mesmo rei, eles oprimem o povo, também falando do Deus do Êxodo. Então, a experiência do Êxodo, que é fundamental para o povo, ela é apropriada tanto pela classe dos profetas, que defende os pobres, como também pelos da linha de cima, que defende o poder. Né? Esses dois grupos são exilados. Então, na primeira deportação, vão os grandes oficiais, vai a corte, vão os sacerdotes oficiais, entre eles vai também Ezequiel. Então, no exílio tem Ezequiel, na segunda deportação vai o grupo da segunda categoria, dos pobres, entre eles a gente tem aí o grupo dos levitas, né? Então eles também vão para o exílio. E no exílio a gente vai ter de novo duas linhas. Nós temos muitos oráculos no livro de Ezequiel que defendem a volta da monarquia. E nós temos aí um marco importante no exílio, o segundo Isaías, que não quer monarquia, porque viu que a monarquia só leva à destruição. Segundo Isaías, são os oráculos de Isaías 40 a 55, ok? Os dois projetos se formam no exílio, a gente volta a falar disso, né? Exílio termina em 538, pouco a pouco o templo é reconstruído, rei não, porque a Pérsia não permite o rei, mas se instaura a lei para controlar o povo. Então, nos anos, não sabemos direito aí exatamente, entre 400 e 350, é constituída a Torá. Então, o que é a Torá? É a constituição do povo judeu. A constituição do povo judeu, que no judaísmo de Alexandria vai se chamar Pentateuco. E nós pegamos o nome Pentateuco do judaísmo de Alexandria. Né? O que é o Pentateuco? São os 5 primeiros livros que estão na Bíblia. E é nesse contexto que o Deuteronômio tem a redação final. Então, nós temos uma redação final na monarquia de Jeroboão, nós temos leis que vêm do período tribal, que entraram no Deuteronômio por força do movimento profético, nós temos uma redação no exílio, né? E talvez é isso que a gente vai trabalhar hoje, a redação do exílio, e nós temos também uma redação no pós-exílio. Às vezes, talvez não seja o problema de vocês, eu não sei qual é a caminhada que vocês têm, mas às vezes quando eu estou trabalhando assim, o pessoal pergunta, mas professora, o que é exílio, o que é pós-exílio? Então, assim, o exílio da Babilônia foi esse período, entre 587 a 538, que foi um período que tinha exilados na Babilônia. Quem vai? Quando tem um exílio, quem é que vai para o exílio? Pobre, pobre, pobre mesmo não vai para o exílio. Nós tivemos 3 deportações. Primeiro a classe alta, depois uma classe média aí dos levitas, depois um grupinho, mas era grupinho que ainda tinha poder de mando. A grande maioria ficou em Judá. Então, nós vamos ter exílio na Babilônia, os judeus exilados que foram para lá. Nós vamos ter um grupo, em 582, que foge para o Egito. Nós vamos ter aqui em Judá o grupo, talvez, dos levitas, os mais pobres, que estão se reunindo em Judá, né? E tem aí um grupo também, talvez esteja aí antes de 582, com a figura de Jeremias, né? Com a figura de Jeremias. Ok? Parece estranho,
parece estranho, parece difícil, e é mesmo, sabe? É mesmo. Não é fácil, não. Eu reconheço que não é fácil, mas a gente precisa conhecer isso. Porque se a gente não conhecer um pouco da história de Israel, a gente faz leitura fundamentalista. Porque aqui, por exemplo, no ano 30 depois de Cristo, quando a gente chega no tempo de Jesus, quem é que matou Jesus? Quem é que matou Jesus? Essa resposta, nem os grandes estudiosos deram uma resposta final. Mas o que a gente vai ver? Nós vamos perceber o que Jesus fez. Primeiro, ele questiona ou ele faz uma arruaça no templo, expulsando os vendedores e compradores do templo. Não façam da casa de meu pai um covil de ladrões. O que aconteceu a gente não sabe, mas Jesus tocou no ponto nevrálgico dessa sociedade. A teocracia é governo do templo. E a teocracia, o templo é central. E ao redor do templo você tem aí o sinédrio, que é o conselho dos anciãos. Então, Jesus mexe com esse grupo. É interessante porque tem lá, como é que chama? O pedido da mãe dos filhos de Zebedeu. Concede que um sente à direita e outro à esquerda. Sentar à direita ou à esquerda é porque, de fato, é isso. Eles querem partilhar do poder de Jesus, né? Ainda tem na mentalidade de que ele é o rei. Vocês vão sentar sim, mas quem vai sentar à direita e à esquerda não compete a mim. Mas veja, eles ainda têm a mentalidade de um Cristo rei conforme o sistema daqui. E aí é interessante, tem uma outra vez que eles tentam pegar Jesus, né? É justo não pagar imposto para César, né? Levam lá uma moeda. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ele entra em confronto com o poder religioso de sua época. E o texto de Marcos diz claramente, ali começaram a tramar a morte de Jesus. Quem tramou a morte de Jesus acreditava estar seguindo a lei de Deus. Mas veja, eles estavam vindo nessa linha de cima. E Jesus e seu movimento também acreditavam estar seguindo a lei de Deus. Então, quando a gente vê nos evangelhos Jesus defendendo os pobres, às vezes a gente diz assim, ainda bem que Jesus veio mostrar um rosto de Deus bem diferente, porque no Antigo Testamento só tem essa imagem de um Deus que mata, que castiga, que pune, né? Isso se a gente ficar fixo só nessa linha do poder. Porque esse mesmo rosto de Deus misericordioso que Jesus revela é o Deus do Êxodo. É o Deus do Êxodo. Né? É o Deus que não foge ao sofrimento do povo. E assim, como diz, dentro do projeto de Jesus, ser mestre e senhor passa pelo serviço. Ok, posso passar para frente? Pode passar para frente. Eu posso dar uma paradinha aqui, Padre Edivil, se o senhor quer fazer algum comentário, me ajudar a ver aí como é que o povo está ouvindo. Ok, Maria Antônia, muito rica a sua apresentação, muito esclarecedora. Aproveito para dar uma boa noite às pessoas que chegaram depois, sejam bem-vindas. Maria Antônia, retomando rapidamente, você nos ensinou que esse livro é um processo de 400 anos de elaboração e que está ambientado como o último dia da vida de Moisés, mas que, na verdade, é a história de um povo a caminho. E depois, você colocou de maneira bem clara o período tribal, a monarquia, o movimento profético. Mas o que eu gostaria que você retomasse para seguir adiante foi muito bonito quando você coloca aí a questão do Deus do Êxodo,
o Deus dos profetas, o Deus da monarquia, as leis do Deuteronômio que defende os pobres, o estrangeiro, a viúva, os vulneráveis. Eu faço uma pergunta para dar oportunidade para você falar o que você já disse, como uma síntese. Qual é o Deus criador do mundo que se revelou na história? Qual é o Deus Abá de Jesus Cristo? É o Deus do grupo da monarquia? É o Deus do grupo do Êxodo? É o Deus do grupo tribal? Acho que a professora Maria Antônia está sem som. Desculpe, é que eu fiquei tão empolgada assim que não vi que eu mesma me atrapalhei. Olha, não se preocupe, vocês estão aprendendo Bíblia. Bíblia eu estudo desde 1980, mas essa tecnologia aqui para a gente ainda é estranha. A gente se perde bastante aqui. A própria expressão Abá é uma expressão da casa, né? É paizinho. Então, chamar Deus de paizinho é muito diferente de um relacionamento entre um Deus rei, um Deus do poder, um Deus que está lá em cima, um Deus santo, que precisa de sacrifício para a gente chegar até ele, né? Edvilson, eu não tenho dúvidas que o Deus revelado em Jesus Cristo é o Deus do Êxodo, esse Deus que desce. E aí é interessante, porque se a gente for olhar o Deus que desce e que caminha com o povo, e é Jesus que desce e caminha com o povo, e eu tenho a impressão que é só quando a gente desce que a gente pode chegar até as pessoas. Porque enquanto eu estou falando aqui da minha casa, da onde eu estou, com as minhas coisas mais ou menos garantidas, eu não sei quais as necessidades que vocês têm, quais os conflitos, quais as dificuldades. Então, eu posso ditar leis a partir daqui, a partir da minha torre, né? Agora, parece que a gente vê nos estratos mais antigos dos evangelhos, o movimento de Jesus é um movimento itinerante, que vai de aldeia em aldeia, de casa em casa. É um movimento que ele não tem aonde reclinar a cabeça, né? É um movimento do provisório. Então, assim, antes de começar, eu estava lendo aqui, por exemplo, quem agir com presunção e não obedecer ao sacerdote ou ao juiz, tal pessoa deve ser morta. Quem não seguir a lei de Deus, quem não atender o sacerdote que o Deus colocou, deve ser morta. Eu não estou inventando, está em Deuteronômio 17, 12. Essa lei, será que é uma lei que veio do Deus do Êxodo? É meio difícil, né? Porque o Deus do Êxodo, essa experiência feita pelos pobres, tanto por quem veio do Egito, tanto por quem fugiu das cidades de Canaã, tanto pelo grupo dos pastores, é de um Deus que quer vida, que quer liberdade. E essa espiritualidade vivenciada lá no Êxodo era uma espiritualidade da partilha, da solidariedade, do não acúmulo, né? Então, quando a gente vê a oração do Pai Nosso, dá-nos o pão de cada dia. Quer dizer, eu acho que é esse veiozinho que vem, esse veio que vem desde da experiência do Êxodo, preservada pelo movimento profético, preservada pelo movimento do servo no exílio, preservada pelo movimento apocalíptico sapiencial e pelo movimento de Jesus. Então, assim, Jesus vem nessa esteira dos profetas. Amós, Oséias, leis mais antigas. E aí, Edvilson, acho que a gente poderia ver que hoje também tem alguns profetas e profetisas que vêm nessa mesma esteira da linha de baixo, como tem profetas e profetisas que defendem o poder, que defendem a lei, que defendem as instituições, né? Então, assim,
Nós somos seguidoras e seguidores de Jesus. Portanto, como Jesus, nós somos chamadas e chamados a ler o Deuteronômio, tentando encontrar aí as marcas do movimento profético, de lei de defesa da vida dos pequenos e empobrecidos. O que eu acho que é o tema que o Friso vai falar, né? O tema que o Friso vai falar. É que, assim, a gente separou os temas, mas é difícil a gente separar, né? Então, assim, no Deuteronômio, vamos lá comigo, peguem aí Deuteronômio 15. Peguem Deuteronômio 15, só para a gente ver como as coisas estão misturadas. Portanto, nós vamos precisar dos olhos uns dos outros para a gente enxergar, porque às vezes sozinho a gente não enxerga, né? Então, veja lá, Deuteronômio 15. Deuteronômio 15, abriram o livro comigo? Deuteronômio 15 diz assim: a cada 7 anos vai ter o ano da remissão. Assim será essa remissão quando for proclamada em honra de Javé. E aí diz assim: todo dono, todo senhor que tiver emprestado alguma coisa a seu próximo, vai perdoar o que emprestou. Oh, maravilha, né? A cada 7 anos vai ter o ano da remissão, né? O ano do perdão das dívidas. E quem emprestou não vai pressionar seu próximo. Ótimo. Ficaria excelente se a gente parasse aí. O que talvez, Edmilson, essa primeira parte pode ser lá do Êxodo, mas aí vem assim: ao estrangeiro ou ao estranho, você pressionará, mas deixará aquilo que tiver emprestado ao irmão. Então, veja, você vai emprestar para o seu irmão e para o seu irmão você vai abrir a mão. Agora, para o estrangeiro você pode cobrar tributo. Mas peraí, uma coisa estranha aí, mas segurem aí, né? E aí diz, o que diz no 4? No seu meio não haverá nenhum pobre na terra que Javé vai abençoá-lo. A herança, isso sim, com a condição de que você obedeça à voz de Javé. Gente, nós não podemos ler o texto só por cima. Então, Edvilson, me ajuda, porque isso é você que vai fazer no miudinho da sua comunidade, né? Você só vai ter a terra. Você só vai ser abençoado se você, digamos assim, se você obedecer à voz de Javé, o seu Deus. Que no caso aqui é pôr em prática todos os mandamentos. Então, assim, pôr em prática todos os mandamentos e se segurem. São 613, não são só 10, não. Né? Mas condicionam a bênção de Deus à prática da lei. Isso se chama, que vai surgir mais tarde, de teologia da retribuição. Ou seja, eu faço alguma coisa para Deus e aí Deus me abençoa. Mas vamos para frente ainda, diz assim, eu gosto desse texto, versículo 7. Eu estou pulando aqui, depois vocês leem em casa com carinho. Quando no seu meio houver um pobre, mesmo que seja um só de seus irmãos, numa só de suas cidades, da terra que Javé, o seu Deus, dará a você, não endureça o coração, nem feche a mão para esse irmão pobre. Interessante? Não feche a mão para o seu irmão pobre. Aqui não especifica. E dei uma olhadinha lá no versículo 11. Veja, não deixará de haver pobres no meio da terra. É por isso que eu lhe ordeno. Não, abra a mão em favor do seu irmão pobre e do seu necessitado na terra onde você está. Você pode emprestar dinheiro para o seu irmão, para o estrangeiro não. Mas espera aí, quando esse grupo se formou, todos eram estrangeiros, estavam se formando como um povo. O conflito com o estrangeiro não é do tempo do Êxodo,
não é do tempo da monarquia, não é do tempo do exílio, porque eles estão no meio do estrangeiro, mas é do tempo da teocracia. Então, você vê, tem uma lei, tem um problema lá na teocracia. Para fundamentar esse problema, diz assim: do estrangeiro você pode cobrar tributo. Do estrangeiro você pode cobrar tributo. Eu ouso ainda, peguem aí, deixe-me ver se eu olho direitinho, porque às vezes eu me atrapalho. Peguem aí capítulo 10. Capítulo 10, veja. Capítulo 10, tem uma outra coisa bonita, isso o Friso vai falar, não vou tirar o filé mignon do Friso, né? Veja, 18, o que ele diz aí? Ele faz 10, versículo 18. 10, versículo 18. 10, versículo 18 diz assim: Deus, o Javé, faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o migrante, e ama o estrangeiro. E ainda recomenda: amem o estrangeiro, porque vocês foram estrangeiros no Egito. Percebem? Quem escreveu Deuteronômio 15 não foi a mesma pessoa, ou esse miolinho da lei que está no Deuteronômio 10. Né? Amem o estrangeiro. E tem um livro do Levítico que diz: Javé ama o estrangeiro. Aqui também, Javé ama o estrangeiro. Friso depois. Mas quando é que a gente vai ter muito estrangeiro em Judá? Em 722, quando o reino do norte é destruído. Você vai ter muito estrangeiro em Judá. Não explore o estrangeiro. Tem estrangeiro sendo explorado. Tem estrangeiro sendo explorado. Zé Luiz, diga. Maria Antônia. Pode falar. O seu tema, você está enfatizando os crimes dos governantes e a crise social. Interessante que os crimes dos governantes e a crise social, ela é escondida por um discurso religioso. Ela é escondida em nome de Deus, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso para nós. Perfeito, Edilson. Ontem, como hoje, a gente usa o nome de Deus para justificar projetos. Veja você, nós acreditamos que nós acreditamos no Deus do Êxodo, a gente quer fundamentar nossos projetos em nome do Deus do Êxodo. Nós estamos fundamentando em nome de Deus, porque a gente acredita, o Deus que nós acreditamos é o Deus que traz vida. Agora, pense você, um governante que quer fundamentar seu projeto em nome de Deus. Ele também fundamenta em nome de Deus, mas para garantir o seu poder. Então, por exemplo, eu uso a experiência do Êxodo, capítulo 26, eu uso a experiência do Êxodo para centralizar tudo no Templo de Jerusalém. Fui eu que tirei vocês do Egito, agora vocês venham para o lugar escolhido, porque fui eu que tirei vocês do Egito. Então, a experiência do Êxodo está aí. Ela está aí envolvida, mas não está na boca de profeta denunciando a injustiça, não está na boca do grupo que defende o interesse do povo. Se o Zé Luiz passar para frente a tela, eu acho que eu vou... Agora que eu ia entrar no tema. Que pena, está acabando meu tempo, eu disse que eu ia me perder. Então, o crime dos governantes. Ontem, como hoje, esse desenho aí não é estranho para a gente, né? Na maioria das vezes, os governantes defendem os seus interesses. E a melhor forma de defender os seus interesses é usando a religião do povo. É usando a religião do povo. Triste, né? Triste, porque nós podemos também defender projetos que são projetos egoístas em nome do Deus da vida. É que, como dizer assim,
Eu vou para frente, pode ir para frente, Zé Luiz. Os últimos governantes de Judá exerceram uma política militarista e expansionista. Tanto Ezequias, quanto Josias, quanto Joaquim centralizaram no templo. Centralizaram no templo, concentraram o poder e as riquezas. E essa expansão, querendo se libertar do jugo da Assíria, acabou levando à destruição. Primeiro a Assíria invade, depois a Babilônia invade. É interessante que se a gente lê Jeremias 7, Jeremias é tremendo quando ele questiona as injustiças que se cometem no templo. No tempo em que o templo é centro, ele vai dizer que Javé está dizendo: tirem o sangue das mãos de vocês e eu vou habitar no templo. Né? E Jeremias 28 é uma delícia, anotem aí no caderninho de vocês, para vocês lerem. Jeremias vai contra a política do rei Sedecias, porque não se submeter à Babilônia seria morte para o povo. Né? E, de fato, Sedecias não se submeteu, Joaquim não se submeteu, 587 veio o exílio. Então, no meio desse sofrimento, no meio dessa angústia danada, o povo começa a se perguntar, né? Tanto quem vai para o exílio, como quem está em Judá, começa a se perguntar: por que Javé nos abandonou? Por que Javé nos abandonou? Quem é o culpado dessa crise? Veja, nós estamos vivendo um momento de crise, a gente também pergunta: onde é que está a culpa? E a gente acha alguns culpados. Inclusive, tem até algumas visões religiosas deturpadas, né? Então, quem é o culpado da crise que a gente está vivendo? Javé nos abandonou. Tem alguns salmos que falam disso. Senhor, até quando vai ficar com os braços cruzados? Né? Então, uma das respostas que está no livro das Lamentações é que Javé castigou o povo pelo crime dos governantes. Javé castigou o povo pelo crime dos governantes. Gente, o Deus da vida não castiga ninguém. Por que o povo foi para o exílio? Simplesmente pela ganância e ambição do rei. Ganância e ambição do rei é que levou à destruição do povo. Agora, o grupo que está em Judá, provavelmente grupo de levitas, que escreveram o livro das Lamentações, vai dizer foi pelo pecado dos governantes. Até mesmo o livro das Lamentações vai dizer também, não, foi por causa do pecado dos profetas. E assim, os governantes não seguiram a lei, a aliança de Javé. Ou seja, não usaram aquilo que o primeiro Isaías falava. O rei recebe o Espírito de Deus para governar o povo com justiça. Era isso que o primeiro Isaías sonhava, mas não era isso que o rei fazia. Próxima tela. A próxima tela, Zé Luiz. Então, os levitas, talvez aquele grupo que tenha ficado em Judá, sacerdotes e escribas do interior, que no tempo de Josias foram levados à força para o templo, e quem não foi, foi morto, perseguido, e esses que foram levados à força, eles foram trabalhar como porteiro, cantor, escribas, né? Então, após a destruição de Jerusalém, eles ficaram vivendo nas cidades ao redor, como Belém, Betel, Maspa. Inclusive, tinham cultos ao redor das ruínas do templo. É possível que o livro das Lamentações tenha nascido nesse contexto. Então, os levitas, que tinham a tradição do Êxodo e a tradição de Sião, da cidade, eles fazem a releitura de livros proféticos, por exemplo, de Miqueias. Né?
ele vai propor nessa releitura, que foi inserida lá em Miqueias 4 e 5, uma sociedade organizada em torno da lei do Deus Javé, do Deus que quer a vida para o povo. E Miqueias 4, 3 a 4, ele vai mostrar um mundo sem armas e sem guerras. Um mundo onde tem a vida para todas as pessoas, né? Se a gente lê Juízes também, Edilson, que está lá como se fosse no tempo dos Juízes, mas Juízes foi escrito aqui, no exílio. Sobretudo esse texto é uma crítica contra a monarquia. São as árvores que se reúnem para eleger um rei, né? O único que aceita é o espinheiro. E ainda diz, se vocês me aceitam, venham e se abrigam debaixo de minha sombra. Espinheiro não tem sombra, né? Então, ainda em Miqueias, nessa releitura dos levitas, eles sonham com governantes justos, como antigos juízes. Ok, tô com o coração na boca, porque meu tempo está acabando, né? Mas é nesse contexto aqui que surge a ideia de Javé como pastor. De Javé como pastor. Embora eu esteja assim, correndo, peguem, eu quero pegar, porque senão parece que eu estou falando assim, aérea. Pegue 1 Samuel 8, 1 Samuel 8, 10 a 18. 1 Samuel 8, 10 a 18. Obrigada, Fernando Doren. Fernando Doren é nosso vice-diretor, né, Edilson, que está aí nos prestigiando. Neiva, Ana Paula, Dilsa, Eliane, Eliana, tem aí um bom grupo. Mas vamos aqui, 1 Samuel 8, 10. 1 Samuel 8, 10. Edilson, você podia ler para a gente esse texto? 10, 11 a 18. Ô, 1 Maria, Samuel 8, pode ser de 10 a 18. eu Pode não começar estou, no 11 mesmo. Uhum. eu não estou com a Bíblia Jerusalém aqui, vou ter que pegar no computador. Meu Deus, quando um aluno chega sem Bíblia, eu fico tão brava, mas aqui eu não posso ficar brava, é o padre, né? Então deixa eu ver. Porque Mas diz eu, assim, olha, este é o direito do rei, que vai reinar sobre vocês. Escutem o que eu estou dizendo, me acompanhem aí. Tomará os filhos de vocês para cuidar dos carros de guerra e dos cavalos. Depois ele diz, ele nomeará os seus filhos como comandantes de 1.000, de 50. Ele os obrigará a arar a terra e a dele fazer e fazer a colheita para ele, fabricar para ele armas de guerra. Então, tomará os filhos para as obras públicas, para o exército. Tomará as filhas. Estou pulando 14. Tomará os campos. 16. Tomará os servos e as servas, né? E ainda por cima vai dizer, e por fim, vai tomar vocês mesmos, e vai exigir a 10ª parte do rebanho de vocês, de modo que vocês mesmos serão transformados em escravos dele. O texto está aqui, 1 Samuel 8, de 11 a 18. 1 Samuel 8, 11 a 18. O que está no direito do rei? Tomar. Tomar filhos, tomar campos, tomar, como é que chama? Ainda recolher o dízimo, recolher a 10ª parte dos rebanhos de vocês. Vai tomar campo, vai tomar filhos, vai tomar filhas, tudo para serviço do rei. Então, quais são os direitos do rei? Interessante, esses direitos do rei. Agora, eu gostaria que vocês abrissem comigo Deuteronômio 17. Deuteronômio 17, 14 a 20. Opa, eu estou indo para frente, Deuteronômio está atrás.
Deuteronômio 17, 14 a 20. E aí, eu só chamo a atenção, porque esse texto aqui é um texto escrito no exílio. No exílio, tendo sofrido com a destruição da monarquia, o grupo de levitas tece aqui uma crítica contra a monarquia. Vamos ver como é que aparece essa crítica. Agora, eu li os direitos do rei, né? O rei pode tudo. Agora eu vou ler a crítica que os levitas fazem ao direito do rei. Eles dizem assim, versículo 17, versículo 14. Diz assim: depois que tiver entrado na terra, que Javé, o seu Deus, lhe dará, e tiver tomado posse, e nela estiver habitando, e você disser: quero estabelecer sobre mim um rei, assim como todas as nações que me rodeiam, você deverá estabelecer para si um rei. Um rei que Javé, o seu Deus, tiver escolhido. Se você quiser escolher um rei, você vai estabelecer um rei que Javé escolheu. Depois ele diz assim, não pode pôr sobre ele um estranho. Eu vou para o versículo 16. Diz assim, o rei não deverá multiplicar cavalos, nem fazer que o povo volte ao Egito para multiplicar a cavalaria. O rei não deve multiplicar para si a cavalaria, né? Não multiplicar cavalos, nem fazer que o povo volte para multiplicar a cavalaria. Pois Javé disse a vocês, nunca mais voltem para o Egito. Egito simboliza a escravidão. O rei também não deverá ter muitas mulheres para que seu coração não se desvie. E também não multiplicará para si prata e ouro quando subir ao trono. Ele mandará escrever num livro, para seu próprio uso, uma cópia desta lei. Ela ficará sempre com ele, para que a lerá todos os dias de sua vida, para que aprenda a ter o temor de Javé, o seu Deus, observando todas as palavras que estão nessa lei, e colocando em prática esses estatutos. Desse modo, ele não se colocará orgulhosamente acima de seus irmãos e não se desviará. Ok? O que nós temos nesse texto? Lembra, direitos do rei? O rei pode tudo. Aqui, parece que tem uma crítica ao rei. José Luiz, próxima tela. Vamos ver nessa crítica ao rei. Primeiro, nos versículos iniciais, o governante é nomeado pelo povo e eleito por Deus a serviço da vida. O rei é nomeado, o governante é nomeado pelo povo e eleito por Deus a serviço da vida. Os versículos aí 16 a 17 tem uma crítica contra a política do rei. Não ter exército, não ter grandes riquezas, não multiplicar ouro e prata. Então, é crítica contra a política militarista e expansionista que concentra poder e riqueza. Quem elaborou 17, 14 a 20 está na mesma perspectiva de quem fez a releitura de Miqueias 4 e 5. Então, o que o rei deve fazer? Observar e praticar a lei do Deus da vida. É bonito porque esse texto aqui, ele limita o poder do rei. Ele limita o poder do rei. O rei vai ser igual aos seus irmãos. Ele não vai estar acima dos seus irmãos. É sonho, né? Mas é a crítica que os levitas fazem no exílio
contra os desmandos e os crimes que a monarquia vem cometendo, ou que os poderosos vêm cometendo. E talvez nesse texto fique aí essa lição. O poder deve ser usado para garantir a dignidade e a vida de todas as pessoas, especialmente das pessoas pobres e injustiçadas. Mais do que pobres, né? Aquelas que estão ficando pobres, que estão empobrecendo por causa da constante exploração. E no Egito está todo mundo empobrecendo, né? As pessoas estão só perdendo. Meu Deus, eu estou falando do exílio ou eu estou falando do nosso tempo, né? Enquanto eu olhava lá dos poderosos, nesse tempo de pandemia, as grandes empresas cresceram mais de 30%. Enquanto cresce a massa de desempregados, as grandes empresas aumentam o seu lucro. E a gente vê assim que o Brasil está pegando fogo por todos os lados, né? Amazônia, como é que chama essa parte aqui do Pantanal, pegando fogo. Nordeste, aí prejudicado com os venenos, com a lama, com tudo que vem, né? Centro-Oeste, mesma coisa. Sudeste, quantas lamas a gente teve. Sul, o veneno. Então, de norte a sul, hoje a gente se pergunta: será que os nossos governantes estão tendo presente a lei do Deus da vida? E é curioso, Padre Edilson, porque todos sempre se justificam dizendo que vão fazer o bem para o povo, né? E cada vez mais a gente vê o povo como ovelhas sem pastor, rebanhos como ovelhas sem pastor. E aqui talvez me faz lembrar que da mesma forma que no exílio começa a surgir essa ideia de Javé como pastor, que vai pastorear o seu povo, no tempo de Jesus, ele é apresentado como bom pastor. Ele que olha para o rebanho e vê o seu rebanho sem pastor. O que será que ele diria para o nosso povo de hoje, né? Rebanho sem pastor. Então, leis sociais para garantir a vida aqui. Tem leis para garantir a vida, mas muitas vezes elas vêm envolvidas aí ou assumidas pela mão dos governantes. Eu gostaria de terminar com a última tela. Pode ficar em quadro aí que eu já estou terminando, Padre Edilson. Então, é importante, né, a gente ter presente o projeto de Deus, projeto do Deus do Êxodo, para a gente confrontar o uso do nosso poder. E eu tenho a impressão que esse texto aqui, essa legislação que limita o poder dos reis, ela está dando para a gente um limite. Ela adverte contra essa tentação da ganância e do abuso do poder. Para nós, cristãos e cristãs, e eu também diria que para qualquer pessoa que segue um modelo humanizante, o modelo de autoridade é o modelo de autoridade que é poder a serviço. E para nós cristãos, é o poder de Jesus de Nazaré que se faz servo. Que se fez servo, que se faz servo e que pede que a gente faça a mesma coisa. Então, fica aí a pergunta para a gente refletir, né? Como usamos o poder em nossa vida? Em nossa casa, em nossa comunidade, no ambiente social onde nós estamos atuando, né? Como nós usamos o nosso poder, né? Como nós usamos.
Usamos para defender a vida, para fazer a vida florescer, ou usamos para oprimir, para justificar nossos projetos? Ok, Padre Edilson, eu só queria dizer que obrigada aí quem me acompanhou até o fim. A gente sente o limite da distância, porque o Padre Edilson dizia no começo que as nossas pastorais passam muito pelo contato, né? É pelo olhar, é pelo sorriso, é pelo abraço, é pelos cafezinhos. Oh, meu Deus, quantos sonhos e projetos nós comemos nos cafezinhos, né? Isso faz falta, isso faz falta. E assim, é limitado, mas foi uma forma da gente chegar até vocês. O ano passado, o Padre Edilson tinha me convidado, mas eu não pude aceitar. Esse ano já estava na minha agenda, mas aí veio a pandemia e bagunçou com a nossa vida. Padre Edilson, espero um dia poder encontrar essa gente boa presencialmente. Com certeza. Maria Antônia, podemos dizer que o Deuteronômio apresenta-nos duas vertentes, apresenta duas faces de Deus. O Deus pregado, falado pelos governantes, pelos poderosos, e o Deus do povo que luta para sobreviver. O trabalho essencial nosso seria distinguir quem é o Deus Pai de Jesus Cristo. Me parece que a sua fala caminhou bem nesse sentido, mostrando bem essa distinção, e a todo ponto você mostrou que o Deus Criador, o Deus libertador é aquele do Êxodo, é aquele que defende a vida. E que esse Deus do Êxodo é o Deus Pai de Jesus Cristo. Poderia terminar assim? Nossa, você resumiu melhor do que eu. Mas você viu bem, existem duas correntes. A corrente profético-popular, sapiencial, apocalíptica, que está com Jesus. Jesus está nessa corrente, né? E a corrente do poder. A corrente do poder. Então, e quando no tempo de Jesus, a gente vê as duas correntes bem nítidas, né? A religião oficial e o movimento de Jesus. Tanto é que o movimento de Jesus, tem um grupo de sociólogo que diz que o movimento de Jesus é um movimento desviante do judaísmo, porque ele vai se desviando do judaísmo oficial. E não foi só o movimento de Jesus. Tiveram outros movimentos que também se desviaram, porque não encaixava mais nas linhas oficiais, né? Talvez do ponto de vista pastoral, para nós que somos igreja, que vivemos a fé hoje, o nosso desafio é identificar bem o Deus do Êxodo. Porque, Maria Antônia, em todo lugar se fala muito de Deus. Desde a Casa Branca nos Estados Unidos, em todo lugar se fala muito de Deus, 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 e Deus na internet, nas redes sociais, na rua, no comércio. Mas o nosso desafio, como povo de Deus, é identificar a face íntima de Deus, né? Às vezes, o nome de Deus vem para justificar um interesse genocida. Às vezes, o nome de Deus vem para justificar o egoísmo, o mal, a violência, a destruição, como está aí no livro do Deuteronômio. E esse Deus não é o Deus que criou, não é o Deus que libertou, não é o Deus Pai de Jesus Cristo. Edilson, como dizer, há 55 citações do Deuteronômio no Novo Testamento, certo? E quando a gente olha o projeto de Jesus, que é um projeto voltado para os pobres e pequenos, ele é apoiado nesse movimento profético popular, cujas raízes estão no Êxodo. Então, acho que para nós, seria um outro encontro, a gente lê o Deuteronômio com os olhos de Jesus.
Então, por exemplo, quando a gente vê as bem-aventuranças, né, dentro de uma teologia da retribuição, que o pobre é considerado pecador, castigado por Deus, ele diz: bem-aventurados os pobres. Num contexto em que tem muita gente sem terra, né, a comunidade de Mateus proclama: bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Então, isso está ancorado nessas leis, nessa experiência do Êxodo e nessas leis sustentadas no Deuteronômio e no movimento profético e apocalíptico. Então, assim, eu acho que essa era a religião de Jesus. Essa era a religião de Jesus. Jesus não é do centro, Jesus é da periferia. E sendo de Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Quer dizer, ele é da periferia, ele deve ter vivido a experiência de ser excluído, aprendeu a religião não no templo, provavelmente devia ter lá as casas de estudo da lei, mas era na casa. Então, Jesus vem com o rosto de um Deus Pai que é misericórdia. De um rosto de Deus Pai que é gratuidade, né? Que é gratuidade e que quer vida para as pessoas. E aí eu acho que a comunidade que bem resume isso é uma comunidade, uma das últimas comunidades, a comunidade de João, né? Que põe como se fosse a missão de Jesus, e eu acho que é isso mesmo: eu vim para que tenham vida e vida plena, né? É vida em plenitude. E assim, a comunidade joanina resume de maneira brilhante a missão de Jesus em João 10, o texto do pastor, né? Ali é uma síntese do ministério de Jesus, e essa síntese, ela está bem ancorada no Êxodo: eu sou, né? Eu sou a porta, eu sou o pastor, eu sou o nome de Javé, e esse eu sou que é para a vida. Ele abre para que a gente tenha novas passagens. Então, assim, Deuteronômio, nós só estamos olhando a primeira vez. É um livro para a gente estudar muitas vezes. Vou contar um pecado para vocês agora, para quem está me ouvindo. Eu sou professora de Pentateuco, tem 17 anos, certo? E acho que foi esse ano que eu entendi melhor o Deuteronômio. Então, assim, a leitura do texto é isso. Quanto mais você lê, mais você vai vendo os cantinhos do texto. Porque eu garanto, a gente lê a primeira vez, não sei se já passou para vocês. Eu vi que estava ali a Rosilane, eu acho que a Rosilane foi minha aluna lá em Taubaté, em São José, né? Aí a Rosilane mesmo fez essa experiência. A gente olha para o texto e a gente não vê nada. A segunda vez a gente continua não vendo. Terceira ou quarta vez que a gente começa a olhar os cantinhos do texto. Isso acontece com todo mundo, porque a gente está lendo para entender, mas a primeira leitura, a gente nós temos uma Bíblia na cabeça e muitas vezes queremos encontrar essa Bíblia no papel. E acho que aqui a gente tem um exercício para fazer, que é aprender a ler o texto. Não ler o que o padre Edvilson falou, não ler o que a minha mãe falou, mas ler o texto. E às vezes até dizer: ô padre Edvilson, o senhor optou por uma releitura, mas eu posso também fazer essa outra leitura, né? Porque aí juntos, não é, Edvilson? A gente vai enxergar mais longe, né? Com certeza, Maria Antônia, é o grande desafio da igreja, o grande desafio do povo de Deus é cada vez mais descobrir a face íntima do Deus do Êxodo, do Deus Abá de Jesus Cristo. É perfeito. E assim, do Deus do Êxodo, do Deus da aliança, que é uma aliança com pobres e pequenos, não uma aliança controlada por reis e governantes. Isso mesmo. Maria Antônia, muito obrigado por você ter aceito. 2021 você virá a Tatuí no mês da Bíblia, né? Já fica marcado para 2021. Ainda não sabemos qual é o livro da Bíblia para 2021, ou já sabemos? Sabemos, 2021 vai ser uma delícia, a Carta aos Gálatas. Então em 2021 você virá a Tatuí para
para a gente discutir com as comunidades a Carta aos Gálatas. E você vê que coisa legal. Quando eu pego a Carta aos Gálatas, eu tenho que ir também para o Êxodo, para o Deuteronômio, porque tem algumas coisas lá que pipocam aqui. Ou para o Gênesis. Chega. Faz parte. Eu quero agradecer também a todos as nossas comunidades que acompanharam aqui das paróquias de Tatuí, aqueles que participaram, aqueles que vão participar, né, Maria Antônia, porque fica gravada e podem depois, que não puderam participar agora, mas que depois virão a participar. Nosso muito obrigado e continuaremos amanhã a nossa formação bíblica às 20 horas. Sua palavra final, Maria Antônia? A minha palavra final, eu gostaria que o meu olhar chegasse a todas essas pessoas que foram aqui vibrando comigo, que me agradeceram, que me elogiaram, mesmo aquelas a quem eu não consegui me fazer entender. Então, assim, agradecer essa presença. E desejo do fundo do coração que a gente possa ler o livro do Deuteronômio, buscando aí essas leis que garantem a vida. Porque se é palavra de Deus, tem que produzir nova vida e não exclusões. Então, assim, que a Ruá de Deus nos ilumine para que a gente possa entrar nessa procissão e extrair daí as leis que nos dão um novo sabor de vida, que nos dão um novo sabor de vida, que nos ajudam a viver, a caminhar, e caminhar especialmente com aquelas pessoas que sofrem, porque esse é o projeto de Deus. É um Deus que desce, Jesus que desce, que se faz um conosco e que nos convida também para descer. Um beijo grande no coração de vocês. Boa semana bíblica. Eu gostaria de voltar no final para ver onde é que nós estamos, porque eu garanto que nós só começamos a procissão. Obrigada, Padre Edilson, pela confiança. É sempre um desafio, né? É um desafio. Obrigado pela confiança, né? E espero, de fato, em 2021, pisar na sua terra sagrada. Boa noite, Maria Antônia. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Amém. Boa noite. Boa noite. Beijo, Eliana. Elaine, aliás.